Você também acredita que a África é superpovoada e que os africanos devem reduzir a sua natalidade para salvar o planeta de uma suposta crise climática ou alimentar? Se sua resposta é não, saiba que está em desacordo com muitos dirigentes ocidentais. Um deles é Vilhelm Junnila, ex-ministro de Assuntos Econômicos da Finlândia, que renunciou apenas 7 dias após assumir o cargo. E sabe por quê? Porque, segundo ele, as mulheres africanas têm muitos filhos. Escandaloso, não acha? Então fique conosco e vamos desvendar essa grande mentira. Lemos o seguinte num artigo da Euronews publicado em junho de 2023. O ministro de Assuntos Econômicos da Finlândia renunciou na sexta-feira, pouco mais de uma semana após assumir o cargo, em meio a uma onda de escândalos que o ligam à ideologia neonazista. Vilhelm Junnila, do partido finlandês de extrema-direita, renunciou em meio a uma nova onda de polêmica sobre comentários que fez no parlamento, nos quais disse que uma solução para a crise climática seria dar mais abortos a mulheres africanas. Ele chamou o conceito de abortos climáticos. Junnila fez o discurso no parlamento em 2019, quando era um novato deputado. Diante disso, precisamos perguntar: o que os ocidentais realmente têm contra os africanos? Por que estão tão obcecados em nos prejudicar? O que fizemos para merecer tanto ódio? E o mais importante, o que a crise climática tem a ver com a taxa de natalidade africana? Se você tem uma resposta, deixe nos comentários. Esse tipo de discurso ecoa ideias antigas e perigosas, semelhantes às de Henry Kissinger, Yves-Marie Laurent, Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy e até do atual presidente francês, Emmanuel Macron, que em diversas ocasiões sugeriu que a natalidade africana é um problema global. Quando os países hoje ainda têm 7 a 8 filhos por mulher, você pode decidir gastar bilhões de euros lá, você não estabilizará nada. Mas para responder a todos esses psicopatas racistas e colonialistas modernos assassinos que pensam como seus antepassados que a África é o futuro deles, por isso devem, portanto, fazer uma razia populacional. O ministro do Burkina Faso, Bassouma Bazi, que infelizmente faz parte dos poucos dirigentes africanos a perceber a maldade que se esconde atrás da opressão ocidental contra a natalidade africana, rebate essas teorias absurdas com fatos e números, provando que a África não é superpopulada. Pelo contrário, se compararmos população e território, a Europa é quem está densamente povoada. É pela firme defesa desta África que a juventude africana se levanta mais do que nunca. Senhor Macron, você ainda precisa de um pouco de história para lembrá-lo. Sinceramente, muito antes desta saída lamentável e, portanto, infeliz do presidente francês Emmanuel Macron, como tantos outros dos seus colegas políticos, ele atacou a maternidade africana. E também aqui, gostaria de lhe lembrar que a Alemanha tem cerca de 80 milhões de habitantes numa área de 347 mil quilômetros quadrados em comparação com o Congo, que tem 95 milhões de habitantes numa área de 2 milhões 345 mil de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, a Bélgica tem 11 milhões de habitantes numa área de 30 mil quilômetros quadrados em comparação com o Gabão, que tem 2,5 milhões de habitantes numa área de 267 mil quilômetros quadrados. Em terceiro lugar, a França tem 68 milhões de habitantes em 672.329 quilômetros quadrados em comparação com a Namíbia, que tem 2,5 milhões de habitantes em uma área de 825 mil quilômetros quadrados. É com base em tudo o que foi dito acima que Aimé Césaire, paz a sua alma, de coração, disse, passo a citar, a África é o único continente do mundo, onde as populações cantam e dançam e aplaudem aqueles que os empobrecem, os matam de fome e os torturam. O infortúnio de África é ter encontrado a França. Fim da citação. Esses números deixam claro que a África tem uma densidade populacional muito menor do que muitos países europeus. A verdade é que a população africana, no total, equivale apenas à da Índia ou da China. Como podem acusar um continente inteiro de ter população excessiva, quando um único país asiático tem o mesmo número de habitantes? Não releva aqui de uma injustiça e um crime. Outra demonstração que comprova que a África não é superpovoada, mas, na verdade, possui vastos territórios pouco habitados. Para ilustrar esse ponto de forma clara e acessível, faremos uma comparação entre as superfícies dos continentes e a distribuição da população mundial.
A África, com seus 30,37 milhões de quilômetros quadrados, abriga aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas. Já a Índia, um único país com apenas 3,29 milhões de quilômetros quadrados, possui uma população semelhante. Isso significa que a África tem uma densidade populacional muito menor do que muitos países considerados desenvolvidos. Se a Índia pode acomodar essa população em um território 9 vezes menor, como se pode afirmar que a África está superpovoada? Além disso, a superfície da África é de 30.370.000 de quilômetros quadrados, enquanto a da Índia é de apenas 3.287.000 de quilômetros quadrados. Isso significa que a Índia caberia aproximadamente 9 vezes dentro da África. Se a população da Índia pode viver nesse pequeno espaço, então a África tem mais do que capacidade para abrigar muito mais pessoas sem ser considerada superlotada, pois 9 vezes a população da Índia, estamos a falar de 13 bilhões de habitantes. Na realidade, a África tem espaço suficiente para acomodar toda a população mundial, que hoje gira em torno de 8 bilhões de pessoas. Além disso, continentes como a Europa, que tem uma área de apenas 10,18 milhões de quilômetros quadrados e uma população de cerca de 750 milhões de pessoas que está envelhecendo, apresentam densidades populacionais muito maiores. No entanto, raramente se ouve o argumento de que a Europa está superpovoada. Portanto, o verdadeiro problema não é a natalidade africana. O problema está no Ocidente, que enfrenta um declínio populacional severo. Se as mulheres ocidentais não têm filhos suficientes, essa não é uma questão que deve ser resolvida às custas dos africanos. Falando em demografia, você já notou que os líderes ocidentais, ao mesmo tempo que condenam a natalidade africana, promovem incentivos para aumentar a população em seus próprios países? Ouça Emmanuel Macron defender um rearmamento demográfico na França. Como pode alguém criticar a natalidade africana e, ao mesmo tempo, incentivar a natalidade europeia? A nossa França também será mais forte com a recuperação da sua taxa de natalidade. Até recentemente, éramos um país cuja força era esta singularidade na Europa quando nos comparávamos com os nossos vizinhos, e isso tem sido menos verdade nos últimos anos. Então, por trás disso, há ansiedades que acompanham a sociedade, talvez escolhas feitas por antigamente em determinados assuntos financeiros. Caberá ao governo dar continuidade a esse trabalho, mas gostaria de ressaltar 2 pontos para tentar melhorar as coisas. Após a prorrogação da licença de paternidade, acredito profundamente que o estabelecimento de uma nova licença de nascimento será um elemento útil nessa estratégia. Licença de nascimento que substituirá a atual licença parental, em primeiro lugar, será mais bem remunerada, permitirá que ambos os progenitores fiquem com os seus filhos durante 6 meses, se assim o desejarem, e acima de tudo será mais curta do que a atual licença parental, que pode por vezes ir até 3 anos e que afasta muitas mulheres do mercado de trabalho, mas que também cria muita ansiedade porque é extremamente pequena e mal remunerada e por isso cria situações por vezes impossíveis. A taxa de natalidade também está a diminuir porque a infertilidade está a aumentar, e estou a falar de uma forma de tabu do século, mas os tempos estão a mudar. Temos filhos cada vez mais tarde. A infertilidade masculina e feminina progrediu significativamente nos últimos anos e está causando sofrimento a muitos casais. Será iniciado um grande plano de luta contra essa pulga para permitir precisamente este rearmamento demográfico. Não temos nada contra o aumento da natalidade em países como a França, mas é escandaloso que, ao mesmo tempo, tentem frear a natalidade africana enquanto incentivam a deles. Usam justificativas como mudanças climáticas, escassez de recursos alimentares e minerais, todas desculpas infundadas, para justificar essa interferência. Enquanto trabalham para reduzir a população africana, fortalecem ativamente sua própria taxa de natalidade. E nós não percebemos essa hipocrisia? Se depois de ouvir todos os argumentos e assistir aos vídeos que publicamos, você ainda não está chocado, significa que não tem consciência do que está acontecendo. Mas quero ainda deixar um conselho. A questão aqui não é apenas sobre a população europeia ou ocidental, pois, assim como nós, também sofrem os horrores causados por seus próprios dirigentes. O verdadeiro problema está na elite ocidental e na política externa dos líderes europeus. Precisamos estar atentos e conscientes de que, se tanto a população europeia quanto a africana não trabalharem juntas para frear essa barbárie, ambas serão responsabilizadas e vistas como cúmplices. Nós, africanos,
Já estamos fazendo o necessário para resistir e garantir nosso futuro. A vós, europeus, de fazer a vossa parte para que a história não vos torne novamente cúmplices. Lembrem-se da Raabe, que foi salva por ter protegido os espiões hebreus. A história nos ensina que aqueles que escolhem o lado certo da justiça e da verdade serão lembrados e recompensados. E, portanto, é um momento na história para nós, europeus, que é decisivo. No fundo, a questão que nos é colocada é: queremos ler a história escrita por outros? As guerras lançadas por Vladimir Putin, as eleições americanas, as escolhas feitas pelos chineses em termos tecnológicos ou comerciais? Ou queremos escrever a história? E acho que temos força para escrevê-la. As nossas economias são fortes. Os nossos países têm sistemas de defesa sofisticados, e nós representamos alguma coisa. A União Europeia tem 440 milhões de habitantes com os seus 27 países e a comunidade política europeia tem mais de 700 milhões de habitantes. Se decidirmos ter consciência do que representamos geopoliticamente, comercialmente, é um poder incrível. Não existe mercado de 700 milhões de habitantes tão unidos pela história, pelos interesses, pelos valores conforme nós nesta mesa somos unidos, nenhum. Se acordarmos e decidirmos no fundo não desaparecer geopoliticamente e não ser o mercado de ajuste para outras potências, economicamente e comercialmente. E então, para mim, este momento é aquele em que decidimos agir, defender os nossos interesses nacionais e europeus ao mesmo tempo, acreditar na nossa soberania, na nossa autonomia estratégica e dizer basicamente, não temos vontade de simplesmente sermos clientes, sermos um mercado que foi tomado para delegarmos realmente a outros a nossa economia, as nossas escolhas tecnológicas, a nossa segurança. Se tomarmos as palavras de Emmanuel Macron e fazermos dela um objetivo africano, seremos um continente forte e temido. A grande verdade é que a elite ocidental teme um continente africano forte e autossuficiente. Eles sabem que, se a África despertar e aproveitar seu próprio potencial, não haverá mais como explorá-la. A força da demografia africana é uma ameaça para quem sempre lucrou com sua exploração. É isso que o Ocidente não quer, e fará todo o possível para que não aconteça. O exemplo flagrante é o que se passa atualmente no Congo. Por causa da perda do Sahel, eles estão a intensificar a balcanização dos territórios Bantu pela invasão da RDC a fim de impedir a perda dessa parte do continente. A balcanização dos territórios Bantu, especialmente no contexto atual da RDC, reflete um processo de fragmentação que é intensificado pelo Ocidente após a perda do Sahel. A escassez das matérias-primas causada pela perda do Sahel intensificou a vontade de saquear mais mineiro nessa vasta região do continente. Esta sede tem levado potências ocidentais a apoiar países africanos como Ruanda e grupos rebeldes a disputar outras áreas estratégicas, enquanto aproveitam discretamente dos recursos que a terra oferece. A luta pelo controle territorial não é apenas uma questão de poder local, mas envolve uma disputa mais ampla para evitar a fragmentação do continente, garantindo que recursos e zonas-chave permaneçam sob influência de certos grupos. A invasão da RDC, portanto, seria uma tentativa de bloquear a perda de áreas vitais, agravando ainda mais a instabilidade e o risco de divisão dos territórios Bantu, algo que pode ter consequências graves para a unidade da região. Além disso, a hipocrisia ocidental se manifesta em outra questão. Eles temem uma suposta invasão africana na Europa, mas apenas 2% dos africanos emigram para lá. O restante prefere ficar em seu próprio continente. Eles dizem que os recursos estão acabando, mas a solução para isso seria simples: nos deixar em paz. A África tem terras férteis o suficiente para alimentar sua própria população e muito mais. Mas não irão fazer isso. Não irão nos deixar em paz, pois há um motivo maior por trás dessa negação. O Ocidente teme que os africanos busquem justiça e retribuam os séculos de exploração e opressão que sofreram. No entanto, o que eles não compreendem é que os africanos não são como eles. Não somos violentos, ingratos, insensíveis ou desprovidos de compaixão. Se hoje estamos revoltados, é porque suportamos injustiças por muito tempo. 400 anos de sofrimento são demais e estamos cansados. Diante de tudo isso, não há mais dúvidas de que existe uma conspiração ocidental contra a natalidade africana. Os discursos deles convergem para um único objetivo: controlar e reduzir a população africana. Quem nega essa realidade só pode estar agindo de má fé ou de cumplicidade assumida. A semelhança com a história do Egito Antigo não é coincidência. Assim como o faraó conspirou contra os israelitas, os líderes ocidentais conspiram hoje contra os africanos.
A história, portanto, se repete novamente e como se fosse por acaso. Ela acontece justamente no tempo em que a libertação dos povos africanos está em marcha. Lembram que o mesmo aconteceu com o nascimento dos dois libertadores, Moshe e Yeshua HaMashiach. Portanto, um novo tempo se aproxima para a África. Que a nossa determinação não se esfrie por conta das guerras e conflitos que estão ocorrendo. O mundo está em turbulência porque o tempo da libertação africana chegou. O domínio ocidental está chegando ao fim e o despertar da África está em marcha. O vento de liberdade que emergiu em Kush, o Sahel, está chegando para 100 nações Bantu. Por isso, peço a todos que se sentem concernidos para que contribuam nessa luta. Cada um pode ajudar de alguma forma ou outra. Acima de tudo, vamos orar e pedir a Tata Nzambi que nos guie rumo à verdadeira liberdade. Oremos não só pela República Democrática do Congo, mas também por todos os líderes africanos, para que despertem e se unem a fim de libertarem seus povos das garras do neocolonialismo. Apelo a todos, oremos para nossa plena liberdade. A luta não é apenas física, bem que esta seja muito importante e em certos casos necessário, mas a luta é também espiritual, é lá onde começa e se ganha. Portanto, oremos, supliquemos a nosso Tata Nzambi para que vençamos essa luta. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Deixe seu like e a sua opinião. Compartilhe esta mensagem. Isso não te custa nada, mas nos faz bem. Será também o seu principal contributo para a divulgação da mensagem. Junte-se a nós nessa luta, pois juntos com a força de Tata Nzambi a vitória da África é certa. Juntos venceremos.